é Beatriz Leite, mais conhecida como Bia Milk, tenho 25 anos e fui diagnosticada com LMA, leucemia mieloide aguda. Os meus primeiros sintomas foram pequenas bolinhas e manchinhas, vermelhas e arroxeadas perto do pé e foi subindo para as pernas. E eu descobri quando fui fazer as unhas dos pés para viajar. E até achei que aquilo fosse alergia a algum alimento, porque eu sou um pouco alérgica a alguns alimentos. E acabei ignorando aquelas manchinhas, e fui viajar normalmente. Durante a viagem começou a aparecer alguns hematomas, como se fosse alguns roxos, como se eu tivesse batido a perna, E beleza, tava normal, me sentindo bem, com a energia ok, então continuei minha viagem tranquila. Quando eu retornei de viagem, os hematomas foram piorando, foram surgindo muito mais hematomas e eu comecei a achar que aquilo realmente não era uma coisa muito normal. E eu até no início associei uma doença autoimune, porque eu tenho uma tia que tem lúpus e ela tem vários hematomas no corpo. Então a minha primeira hipótese, era uma doença autoimune. Mas antes disso, antes de ter essa resolução, eu fui a um hospital, porque eu estava tendo bastante tosse seca e o médico me avaliou como uma dor de garganta, infecção de garganta. Então, assim, ele não me pediu nenhum exame, e eu já estava ali com a doença, mas não sabia. Ele me diagnosticou precocemente, assim, não me examinou. E acabou me mandando para casa de novo, No que eu fui para o hospital, eu já estava tendo sangramento na garganta e o médico até disse que poderia ser normal por conta das cordas vocais, enfim, Inventou uma história lá e me mandou para casa. Obviamente, eu continuei piorando, as manchinhas, bolinhas foram subindo, os hematomas foram começando a aparecer mais e mais. Foi quando eu decidi fazer uma videochamada, porque eu pensei, bom, com videochamada eu sei que de praxe os médicos já pedem exames, então eu preciso avaliar, não dá para ir para o hospital de novo, pegar fila e voltar sem um diagnóstico correto. No dia seguinte saiu os resultados dos exames, o meu marido trabalhou home office porque já estava na intenção de me levar no hospital para a gente avaliar, e no horário do almoço dele ele decidiu abrir a página dos exames e verificar. E lá tinha alguns resultados, Nisso que tinha alguns resultados, a gente viu que a minha hemoglobina estava muito baixa e as minhas plaquetas estavam alarmantes, assim. A gente olhou pelos níveis de referência, então a gente não sabia com o que estava mais ou menos lidando. E eu acho que a única coisa que deu luz para a gente saber para onde ir, com esses resultados, foi porque uma colega nossa, que estava com leucemia na época, estava postando um pouquinho sobre como estava sendo para ela. E a gente, por acompanhar, conseguiu ter um pouco de noção do que poderia estar acontecendo comigo. E eu acho que isso foi muito, assim, importante para eu conseguir até estar aqui hoje, porque é uma doença aguda, Então ela só vem com força e quanto mais a gente demora para diagnosticar essa doença, mais risco a gente corre, E quando a gente viu que as plaquetas estavam baixas, a gente relacionou a nossa colega e pensou, poxa, ela fala muito de plaqueta baixa. Vamos direto no hospital que ela está tratando, pra gente, que lá deve ter mais especialistas, enfim. E a gente foi até lá, assim que a gente foi chamado, o médico que nos atendeu, ele não era especialista, ele era um clínico geral, mas só de ler o meu exame, ele já deu um pré-diagnóstico. E ali foi o nosso primeiro baque, Ele falou assim, possivelmente você pode estar com uma leucemia, porque eu já estava com as plaquetas, assim, acho que era 12.000 na época, muito baixas. Então, assim, de imediato eles me internaram. E a primeira reação que eu tive foi, caraca, ainda bem que eu tomei um banho, porque eu estava tão suada naquela noite, eu estava tão, assim, cansada, que o meu marido falou, vamos pro hospital agora. Eu falei, não, vou tomar um banhozinho, porque a gente não sabe que horas vai sair de lá. E realmente a gente não saiu de lá, a gente ficou lá. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi, nossa, ainda bem que eu tomei um banho, Tá vendo, amor? Olha, ia estar aqui, a gente nem sabe que horas vai sair. O médico, não. Vocês provavelmente vão passar a noite aqui e talvez até mais algumas noites aqui, Aí meu marido ficou assim, mas você tá
né, você tá tendo noção do que tá acontecendo? O médico perguntou se eu sabia o que era uma leucemia, eu falei, sei, eu tenho uma colega que tá assim assado, tive outro histórico na minha vida, então eu sei do que se trata, mas eu não vou entrar em desespero, né, até a gente ter realmente um diagnóstico, ouvir os médicos, vamos ficar tranquilo. Eu acho que isso me trouxe, assim, o equilíbrio que eu precisava naquele início, né, até para manter o equilíbrio emocional do meu digníssimo e da minha família, né, porque eu acho que acaba preocupando bastante. Mas enfim, aí a gente foi para uma sala, para um quarto provisório, e as médicas prontamente vieram, olharam meus exames, tiveram uma conversa breve comigo, que realmente poderia ser uma leucemia, e aí eu estava digerindo tudo aquilo, e ok. E realmente naquele dia foi muito rápido, a gente fez exames, fizemos mielograma, fizemos todos os outros exames, e no mesmo dia, depois de algumas horas, eu já tive o resultado do diagnóstico, que realmente era uma leucemia. Foi quando caiu a minha ficha, foi quando eu desabei, tive meu momento ali, né, de melancolia normal. No mesmo dia eu fiz várias transfusões de sangue, plaqueta, internei e fiquei no hospital ali uns 50, quase 60 dias. Aí já dei início, né, ao tratamento, já dei início às quimioterapias, mas ainda faltava alguns exames para saber que tipo de leucemia era, né, e tudo mais. Então foram nesses dias que a gente foi processando, tentar entender o que é a doença, como que a gente ia tratar. Mas a partir do momento que a médica falou que tinha tratamento, que tinha cura, falei, é isso, vamos nessa, o que tiver que fazer a gente vai fazer. Bom, inicialmente o tratamento era a indução, né, pra gente entrar em remissão. Então foi onde eu fiquei esses 50 dias no hospital. Eu fiz esse primeiro tratamento, tive todos os efeitos colaterais. É um câncer agressivo, então exigiu muitos dias de internação. Eu não tive a opção de ficar em casa ou tratar laboratorial, então foi muito difícil fazer essa transição de parar minha carreira, parar meu trabalho, parar de ver meus amigos, minha família. Eu acho que essa parte é onde a gente tem que ter mais equilíbrio emocional, né? O físico pega também, mas enfim, eu precisei ficar esses 50 dias e aí eu tive alguns dias de descanso e depois eu faria mais 3 ciclos de quimioterapia para terminar o meu tratamento, né, inicialmente. Então eu fiz a minha indução, fiquei 50 dias, depois eu fui para casa, fiquei 10 dias em casa, voltei para o meu segundo ciclo, fiz o meu segundo ciclo, peguei Covid no meu segundo ciclo, voltei para o hospital, tive intercorrências, né? Fui para a UTI, fiquei ali uns 6 dias na UTI até me recuperar das intercorrências. Voltei e fiz o meu último ciclo de quimioterapia, né? Que foi o terceiro ciclo. E consegui concluir meu tratamento, consegui chegar à minha remissão e foi maravilhoso. Fui para casa, fiquei 5 meses vivendo minha vida normal, trabalhando, saindo. E aí, tive uma surpresinha depois de quase 5 meses bem, que foi a minha recidiva da doença, né? E aí na recidiva foi um baque, lógico, né? Pensar que a gente vai ter que viver tudo de novo, só que de uma forma ainda diferente, causou bastante insegurança, medo em mim, né? Na minha família também. Mas eu ainda tinha outra linha de tratamento. Então, apesar do baque e de tudo aquilo, das decisões que eu ia tomar a partir dali, né? Eu ia ter que entregar meu estúdio, eu ia ter que novamente parar de trabalhar, enfim, foram várias questões pessoais que eu tive que tentar lidar. Fora isso, tem todo o tratamento que é diferente, né? Um transplante. Então, é outra correria, é outro tratamento. E aí a gente foi em busca, né, dos exames de compatibilidade, do redome, e acabou, né, por eu ter 3 irmãs de sangue de pai e mãe, uma delas foi a minha doadora, né, que é a Gabi, minha irmã mais velha. Olha, a cura, ela é uma palavra assim um pouco mais distante da nossa realidade, né? A gente que tem um diagnóstico de câncer, a gente sabe que para você ser considerado curado aí é uns 5 anos para frente. Mas assim, a remissão é o primeiro passo, né, pra gente ter aí um gap aí pra cura.
E quando eu recebi a notícia da pega, nossa, foi incrível, porque foi o início de que tudo estava correndo como esperado, né? Mas como a gente já está calejado, sabe também que existem vários outros processos além da pega da medula, né? Inclusive a continuação do tratamento, toda a recuperação, a gente se pergunta como o nosso corpo vai reagir, como que a gente vai lidar com o pós. Mas assim, foi um dia que eu nunca vou esquecer, foi muito bom, desde a minha indução, que foi um dia muito incrível, leve, um dia de vitória para mim, para minha família, para os meus amigos, até o dia da pega, que foi realmente a consolidação, que estava tudo dando certo. Foi incrível. Quando a gente está passando por um momento desse, a gente está tão inserido naquilo que às vezes o que dá força pra gente é ter alguém que tá ali segurando nossa mão. Porque muitas vezes a gente é falho, né? A gente pensa em coisas ruins também. Então, por mais que a gente queira pensar em coisas muito positivas, tem ali um sentimento de: será que isso vai valer a pena? Será que tudo isso que eu tô passando tem sentido lá na frente? E eu acho que as pessoas que estão ao nosso redor, elas dão esse sentido na nossa vida. Eu aprendi a registrar os momentos bons, sim. Então, se alguém te falar assim, não registre, se você sentir necessidade, faça isso, porque no momento que você estiver duvidando de si próprio, vai ser olhando aquilo que você fez ao longo da sua vida, os momentos bons que vão te puxar para cima, sabe? Então, quando eu via meus vídeos com as minhas irmãs, com os meus sobrinhos, isso me dava a força que eu precisava, sabe? E foi muito importante. Então, viver o momento é importante, registrar hoje também, porque foi o que me ajudou. Então, eu acho que foi tudo pra mim, ter a minha família, meus amigos, do meu lado, me apoiando. Cada pessoa, cada mensagem que eu recebia, cada depoimento, cada oração, cara, isso foi me inflando e foi sendo a minha ponte, assim, sabe? Foi essencial mesmo, pra me levar pra cima nos piores momentos ali do meu tratamento, onde eu senti vontade, inclusive, de desistir. Parece que fala, nossa, que ingratidão, né? Às vezes a gente se sente ingrato por querer desistir de um tratamento. Mas é tão difícil que às vezes acontece da gente pensar assim, é natural, eu acho, sabe? Mas a gente sempre tem que estar ali, se apegando e se agarrando às coisas boas que estão ao nosso redor e aquilo que a gente quer para nossa vida, o que a gente vai aprender, o que a gente vai ensinar com aquela lição. Então, é isso. A Abrale contribuiu muito, né? Primeiramente com informação de qualidade, né? A gente sabe que para nós, pacientes, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente fica perdidão. O que eu vou fazer? O que é isso? Quem já passou? Né? O que vai acontecer? O que é certo? O que é errado? O que é mito? O que é verdade? Então, ela dá esse norte para quem é paciente de, olha, vai por esse caminho, vai por esse cuidado, tal. Já vou dizendo que Google nunca foi minha opção de informação, né? Porque lá tem de tudo um pouco, mas a Abrale não, ela é um lugar onde ela te abraça e te dá aquela luz por onde você caminhar. Então, ela foi isso, foi uma direção ali para eu poder, aos poucos, junto com a minha família, entender mais sobre a doença, né? Sobre o que eu estava passando e sobre o que eu iria passar também. Eu era uma mulher, mas ainda muito menina, eu acho, sabe? E eu acho que tudo que eu tô passando me fez refletir em coisas que eu acho que eu só iria aprender muito mais além, muito mais pra frente, né? E eu sou uma pessoa que eu tô me descobrindo ainda, eu não sei exatamente quem eu sou. Eu tenho noção, eu tenho convicção do que eu quero, né? Lá na frente, e o que eu quero fazer, seja com o conhecimento que eu tenho, seja com as experiências, mas eu ainda não sei exatamente quem sou, eu tô me descobrindo depois do tratamento. E a gente que é paciente passa por esse processo, não sei se todo mundo, mas eu acho que quase todo mundo. Por esse processo de você se olhar no espelho e se perguntar quem é você agora, o que você quer,
que eu vou falar, eu sei que é muito individual, né, de como você recebe a notícia da doença. Mas eu acho que uma coisa que eu mostro todos os dias e tento falar, inclusive esse vídeo aqui, para você que está assistindo, né, para você que está aí sendo diagnosticado, é se agarrar na esperança mesmo e na sua fé. Porque, assim, muitas coisas vão acontecer ao longo do seu tratamento, mas ninguém tem um tratamento igual ao outro, né? Todo mundo tem um tratamento diferente, tem uma forma de lidar diferente, mas independente do que acontecer ao longo da sua trajetória, é você seguir seu coração e ter muita fé de que realmente isso vai passar. Parece chato ouvir isso, vai passar quando você tá ali no meio, passando mesmo, sofrido, você fala, caramba, cadê que vai passar? Passa. Às vezes demora um mês, às vezes demora dias, às vezes demora horas, mas aquela dor, aquele sentimento de angústia vai passar. E só tem um pouquinho de paciência, resiliência, força, encontra bastante seu eu, né? Converse muito consigo mesmo. O que você quer para esse momento? Podem ter várias pessoas ao seu redor dizendo o que você deve ou não fazer, dizendo como você deve ou não se sentir. Só você sabe o que você tem que sentir nesse momento. Então, se você tiver que chorar, chora. Se você tiver que sorrir, sorria. Se você tiver que... Sinta todas as etapas do seu tratamento, porque ele vai passar. E a forma com que você sente, eu acho que reflete na forma que você vai ser depois do seu tratamento. Então, eu acho que é importante você se acolher. Eu acho que esse é o meu recado para você que está tendo um diagnóstico.